Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Amém? O tema dessa mensagem é características de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Amém? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Queridos, aqui narra, a história de um homem já idoso chamado Simeão, e a Bíblia diz que este homem era um homem justo, era um homem piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, ou seja, Simeão estava aguardando a vinda do Senhor, ele estava aguardando a vinda do Messias. E a primeira característica, meus amados, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um filho de Deus, é que ele vive não para ele, mas ele vive da seguinte forma: ele vive esperando a vinda do Salvador, porque Jesus, ele foi assunto ao céu, mas ele prometeu que um dia virá para buscar a sua igreja. Amém? Então, queridos, o nosso proceder, a nossa maneira de viver, ela denuncia, ela fala se nós estamos simplesmente vivendo para nós mesmos ou se nós estamos vivendo esperando a vinda do Senhor. A Bíblia diz que esse homem era justo, a Bíblia diz que este homem era piedoso, a Bíblia diz que este homem, o Espírito Santo estava sobre a vida dele e que ele aguardava a vinda do Messias. Como que nós temos vivido, queridos? Nós temos vivido em função das riquezas desse mundo, nós temos vivido em função da glória desse mundo, nós temos vivido em função somente da nossa própria vida, ou nós temos vivido como aquele que espera a vinda do Senhor, aquele que realmente está aguardando a vinda do Senhor Jesus. Quando nós lemos as cartas às igrejas, nós percebemos que os cristãos da igreja primitiva, eles viviam como se Jesus fosse voltar amanhã, eles viviam como se Jesus fosse voltar hoje. Nós falamos muito disso no mês passado, mês retrasado, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda do Senhor, e o nosso estilo de vida, meus amados, ele fala, ele denuncia se nós estamos realmente vivendo, esperando e aguardando a vinda do Senhor. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, olha lá, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Não sobrecarregue o seu coração
com as preocupações deste mundo. Isso tem destruído a vida de muitas pessoas. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Que dia? O dia da vinda do Senhor. Pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre toda a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, é dessa forma, queridos, que nós temos que viver, né? Orando, buscando a Deus, guardando o nosso coração e não ficar sobrecarregado com as coisas desse mundo, com as preocupações desse mundo e com os pecados desse mundo, né? A orgia, a embriaguez, a malícia, a bebedice e tantas outras coisas. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós somos peregrinos aqui nessa terra, meus amados, né? Nós não fomos criados, feitos para esse mundo. O verdadeiro mundo nosso, a nossa verdadeira terra, a nossa verdadeira Jerusalém, a nossa verdadeira paz, ela ainda está por vir. Então, vamos viver, né, nessa graça, vamos viver como Simeão, aguardando, esperando a vinda do Senhor Jesus. Amém? Será que ele vai voltar em 2026? Quem vai casar em 2026 aí? Amém, Cássia, glória a Deus. Louvado seja Deus, é isso aí, tem que profetizar mesmo, tem que declarar mesmo. Gabriel vai casar em 2026? Pensou, Gabriel? Cadê o Gabriel? Ô, Gabriel, você vai casar que dia? 26 de julho. Pensou se Jesus volta 25 de julho? Gabriel, do fundo do coração, você gostaria que Jesus voltasse dia 25 de julho? Vejo que és um homem de Deus. Ó, tá vendo? Glória a Deus. Continuando aqui na palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele, estava sobre Simeão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. A segunda característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é que ele tem a revelação do Espírito Santo no coração. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse texto é poderoso, queridos. Esse texto é poderoso. Paulo, ele começa escrevendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, mas Deus nos tem revelado através do seu Espírito Santo. E depois Paulo começa a falar, né? Quem é aquele que conhece o que passa dentro do coração do homem, senão o espírito do próprio homem? E assim com Deus é também. Como que quem conhece o que passa no coração de Deus, senão o Espírito de Deus? Assim como ninguém tem acesso ao meu coração, a não ser Deus, é claro, assim como ninguém sabe daquilo que passa no meu coração, a não ser o meu espírito, assim também
no coração de Deus, ninguém sabe o que passa no coração de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas a bênção é que o Espírito de Deus, ele não está só em Deus. O Espírito Santo de Deus, ele também está em nós. Para quê? Para saber o que nos é dado gratuitamente, diga de graça. O que nos é dado de graça, gratuitamente por Deus. Queridos, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, se realmente você nasceu de novo. E através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus, você sabe o que passa no coração de Deus ao teu respeito. É interessante isso. O que é dado gratuitamente a nós. Mas muito mais que isso, porque nós sabemos. A salvação nos é dada gratuitamente, a cura nos é dada gratuitamente, a prosperidade nos é dada gratuitamente, a alegria nos é dada gratuitamente, mas presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção no que eu vou falar agora. O diabo, ele tem assoprado muita mentira no teu ouvido. Eu estou falando aqui com uma pessoa. O diabo tem assoprado muita mentira no teu ouvido e você tem acreditado nele. Mas, ao seu respeito, o que é verdadeiro está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus, ao teu respeito, é nisso que você tem que acreditar. Presta atenção, você é amado por Deus. Você é justificado por Deus. Deus se agrada do teu coração e da sua vida. Você tem que parar de acreditar nas mentiras que o diabo tem assoprado no teu coração, no teu ouvido, porque não é isso que está no coração de Deus ao teu respeito. Deixe o Espírito Santo falar mais alto ao teu coração o que Deus diz ao teu respeito. Porque o que Deus diz ao teu respeito não é ruim, é bom. E Ele manda te dizer: eu te amo, meu filho. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra do céu para a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus, Ele não olha uma multidão de pessoas aqui na igreja, mas Deus chama cada um pelo seu nome. Ele chama cada um pelo seu nome. E Ele, melhor do que ninguém, conhece a essência que está no seu coração. Ele sabe todas as coisas. Ande nessa intimidade com o Espírito Santo, para que as mentiras de Satanás não tomem conta do seu coração. Andem na intimidade do Espírito Santo, para que você possa saber o que realmente é lhe dado gratuitamente por Deus, e para que você possa saber o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão, e que ele, movido pelo Espírito, foi ao templo. E lá no templo, ele teve um encontro com quem? Com Jesus. Com o menino Jesus. O Espírito Santo moveu, né? O Espírito Santo
tocou no coração de Simeão. Simeão acordou naquele dia e aquela voz leve, aquela voz suave, aquela voz linda, aquela voz dentro do coração de Simeão falou para ele: vá ao templo hoje. E Simeão, movido pelo Espírito, ele foi até o templo, até a casa de Deus, aonde se cultua a Deus, aonde se adora a Deus, aonde as pessoas buscam a Deus, aonde as pessoas louvam ao Senhor, aonde as pessoas ouvem a palavra. Você está aqui na igreja hoje porque você foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Você está recebendo essa palavra hoje porque você foi movido pelo Espírito de Deus. Você recebeu um milagre na tua vida hoje, quem crê diga amém, porque você foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui cheio da presença do Senhor e com uma palavra no teu coração, porque você foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Quem é movido pelo Espírito Santo de Deus tem encontro com Jesus. Quem é movido pelo Espírito Santo de Deus tem milagres de Jesus, tem a presença de Jesus, tem a palavra de Jesus. Quem é movido pelo Espírito Santo tem uma vida extraordinária na presença de Deus. O Espírito Santo não vai te mover para o fracasso. O Espírito Santo não vai te mover para a derrota. O Espírito Santo não vai te mover para o mal. O Espírito Santo não vai mandar você no lugar errado, no trabalho errado, né? O Espírito Santo não vai mover você para o pecado. Pelo contrário, vai mover você para viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Porque Deus não quer que você seja um medíocre, amém? Deus não quer que você seja um azarado, um derrotado, um destruído pelo pecado, pelo diabo e por esse mundo. Não! Deus, através do Espírito Santo, quer te mover a lugares altos, a lugares de vitória, a lugares de bênção, a lugares onde você pode beber dessa água, desse rio, aleluia, e ser curado por dentro e por fora. Seja movido pelo Espírito, meu irmão. Não seja movido pela carne. Seja movido pelo Espírito. Não seja movido pelo mundo. Seja movido pelo Espírito e não pelas circunstâncias da sua vida. Seja movido pelo Espírito e não seja movido pelas notícias desse mundo. Seja movido pelo Espírito. Aleluia. E suba no Monte Sinai e veja a Deus e a sua glória. Amém, queridos? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Querido Simeão, ele faz uma oração poderosa aqui. Lucas capítulo 2, versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Senhor, pode me levar. Senhor, eu estou preparado para passar pelos portais da morte. Senhor, eu estou pronto. Na hora que o Senhor quiser, pode me recolher desse mundo. Quem tem coragem de fazer uma oração dessa hoje? Queridos, uma coisa que me chama a atenção na Bíblia é essa convicção que esses homens tinham da salvação, da vida eterna. Lá em Atos capítulo 12, eu já preguei essa palavra aqui, mas como eu sei que os irmãos sofrem um pouquinho de amnésia, eu vou ler de novo aqui. Atos capítulo 12, Pedro, Tiago já tinha partido para a glória. O Herodes já tinha cortado a cabeça dele fora. E o próximo era Pedro, estava na fila, estava no corredor da morte. Quem já ouviu falar no corredor da morte? Está nos Estados Unidos. Cadeira elétrica, corredor da morte. Pedro estava lá.
no corredor da morte, prestes a ser morto pela espada de Herodes. A igreja orando, a igreja intercedendo, e Deus envia um anjo até Pedro. E quando o anjo chega até Pedro ali na prisão, na cela, a Bíblia diz que Pedro estava chorando, sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem acha que estava chorando, levanta a mão. Hein, Tainara, fala a verdade, vai. Quem acha que Pedro estava estressado? Já sei. Quando o anjo chegou até a cela, Pedro estava orando, porque era um homem espiritual. Quem crê nessa resposta? Então vamos lá. Vamos conferir na palavra de Deus. Atos, capítulo 12, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro estava dormindo. Tiago, Pedro estava dormindo. Não vem com essa. Vem. Tiago, Geraldo, Companhia Limitada aí. Ele estava dormindo. Queridos, quem que está prestes a ser executado e fica dormindo? Fala para mim. Vou aproveitar que é o último cochilo dessa terra. Amanhã eu vou acordar lá na glória, aleluia. Quem? Quem que faz uma coisa dessa? Quem tem convicção da salvação e da vida eterna. Você tem essa convicção, meu irmão? Homem de Deus, mulher de Deus, não se apavora com a morte, porque tem convicção da vida eterna. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Também considero justo, palavras do apóstolo Pedro, enquanto estou neste tabernáculo, neste corpo, despertar-vos com essas lembranças, certo, olha lá, de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, o meu corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Cristo, ou melhor, Pedro, ele já sabia o dia que ele ia morrer. E ele está dizendo, enquanto eu estiver vivo, eu vou despertar vocês com essas lembranças, com essas palavras, vou mandar carta para vocês fortalecerem na fé, porque eu sei que logo, logo eu vou embora, como Cristo já me revelou. Mas ele não estava apavorado, pelo contrário, estava fazendo a obra. Então, olha só a convicção desses homens. Último texto desse tópico. Eu não anotei aqui, mas... 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ou melhor, versículo 6. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele diz, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé, e ele já sabe que ele já está sendo oferecido como sacrifício, ele também já sabe que ele está próximo à morte. Mas ao invés de ficar desesperado, ao invés de ficar apavorado,
o que ele faz? Ele escreve para Timóteo, ele aconselha Timóteo, né? Por quê? Porque a morte para ele é uma promoção. Paulo escreve: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Então, queridos, nós não precisamos, né? Nós não precisamos ter esse desespero diante da morte, porque a morte para nós, queridos, é uma promoção. A morte para nós é uma bênção, queridos. A morte, eu sei que é estranho falar isso, né? Mas a morte para nós é uma bênção. Você está partindo para a eternidade. Você está partindo para ver Jesus face a face. Esses tempos atrás eu fui no velório de um amigo, né, nosso lá de casa, o seu Vicente, foi muito tempo vizinho nosso lá, morava perto da nossa casa, pai da Elaine. E ele morreu velhinho, tudo. E assim, ele falou: olha, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas também, se Deus quiser me levar, eu estou preparado para Ele. Eu estou preparado para ser levado. E, queridos, eu tenho certeza, sem medo de errar. Sem medo de errar. Até mesmo aquelas pessoas que queriam porque queriam a cura, mas partiram com o Senhor. Sem medo de errar, eu falo para vocês, se a gente tivesse a oportunidade de dar uma subidinha lá e perguntar para eles: vocês não querem voltar lá não? Não quer voltar para a terra comigo não, mais uns 10 anos só? Qual seria a resposta deles? Não. Queridos, eles estão face a face com Jesus. Eles estão comendo do maná do céu. Lá não tem morte, não tem tristeza, não tem alegria, não tem diabo, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem pobreza, não tem trabalho, sogra, não tem nada. Falar nisso, queridos, eu queria pedir oração para vocês. Semana que vem minha sogra, meu sogro chega de mala e cuia aí. E você sabe que quando vem de mala, vem para ficar, né? Vem para ficar. Por um bom tempo. Então já vai cobrindo o pastor de oração aí. Se vocês me verem meio magro, meio abatido, meio de cabisbaixo. Ai, louvado seja Deus. Quantos querem ir para o céu? Diga amém. Quantos querem ir para o céu hoje? Diga amém. O Gabriel ganhou meu respeito hoje, hein, Gabriel? Mesmo que Jesus voltar um dia antes do casamento dele, ele prefere a volta de Jesus, glória a Deus. Isso não quer dizer que ele não te ama, viu, Mari? Só quer dizer que ele te ama mais do que Jesus, que está certo. Aliás, ama Jesus mais do que você. Você também quer, também está de... Então tá bom. Glória a Deus. Continuando aqui na palavra, caminhando para o final agora. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, último tópico da mensagem aqui, diz assim, 34, Lucas 2, 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento, para elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A Bíblia diz aqui no versículo 31, né? A qual preparaste diante de todos os povos, né, a salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Queridos, nós estamos chegando, aí estamos no mês de Natal, e nessa época é normal todo mundo começar a falar do nascimento de Jesus, do menino Jesus, da vinda de Jesus, né, da questão da salvação, né? E, queridos,
a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ela trouxe um questionamento de ordem mundial no planeta Terra. Porque quando se ouve falar de Jesus, os pensamentos do nosso coração, quando se ouve falar de Jesus, como é que eu posso dizer? O nosso coração, ele é exposto. Porque a grande verdade é o seguinte, meus amados. Existem dois tipos de seres humanos na Terra. Existem dois tipos de pessoas na Terra. Aquela pessoa que tem aquela índole maligna, aquela pessoa que vai exercer o seu livre-arbítrio para o mal, para o engano, e também há aquela pessoa que tem uma índole boa dentro do seu coração. É aquela pessoa que vai usar o seu livre-arbítrio para praticar o bem, para fazer o bem ao próximo, para viver uma vida santa e justa aqui na terra. E quando o assunto é Jesus, quando se ouve falar do Salvador, é nesse momento que o coração de cada um é revelado e é manifesto o que está dentro do coração de cada um. A índole do coração, ela é manifesta a partir do momento que o assunto é Jesus. Ele veio para isso, para manifestar os pensamentos. Ele veio para isso, Jesus ele veio para isso, para trazer à tona o que está dentro do nosso coração. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Diante do evangelho, diante de Jesus, diante da palavra de Deus, só existem duas atitudes, só existem duas manifestações verdadeiras e reais: o crer e o não crer. Para uns, Jesus é a elevação. Para uns, Jesus é a escada para chegar ao topo dos céus. Mas para outros, é a sua ruína, é a sua derrota, é a sua condenação. O Filho de Deus veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Agora que eu fiz um monte de pose bonita aqui, você vai tirar. Agora já foi. Agora não vou nem olhar para você. Queridos, graças a Deus que você está aqui no templo, que você está aqui na casa do Senhor. Graças a Deus que você tem sido movido pelo Espírito. Graças a Deus que quando o assunto foi Jesus, que quando o Evangelho chegou aos teus ouvidos, a manifestação do teu coração foi uma manifestação de fé, foi uma manifestação de crer no Senhor Jesus, de ter, de receber o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Jesus para você não é a ruína, não é a condenação, não é a queda. Jesus para você é o Salvador. Jesus para você é a escada que vai fazer você alcançar até o topo dos céus. Jesus para você é aquela pessoa que toma você pela mão direita para te levar a lugares altos, em nome de Jesus. Glória a Deus que você está aqui, glória a Deus que você creu
e que você tem crido e que você tem perseverado nessa fé. Você tem alegrado poderosamente o coração do Pai. Continua assim, meu filho, porque Deus tem te amado demais. Amém? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus.